Então, bom dia a todos. Essa segunda-feira linda, maravilhosa, ensolarada. Matemática logo cedo para alegria de todos. Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, professor. Sim. Tá, beleza então. Bom dia. Hoje então nós vamos começar a detalhar os conteúdos, aquilo que a gente trabalhou na aula passada. Tá, manda 102 sem internet, tá, beleza. Então, nós vamos detalhando. Algumas coisas do livro eu pulei a ordem, então se vocês forem seguir o livro, vai estar um pouquinho diferente, porque ele traz um pouco no início, um pouco no final, a questão de formação de lei a partir de um gráfico ou a partir de pontos de um gráfico. Então, eu vou situar vocês, eu vou fazer um resuminho e vou anotar essas partes que eu pulei para vocês não se perderem. Tá? Hoje nós vamos, bem no início do capítulo de função afim, vocês vão ver que tem os casos particulares de função afim, né, na página 79 do livro novo. Quem tem o livro grossão, aquele eu até não consigo identificar porque eu não tenho o livro. Então a gente começa com casos particulares, página 79, depois valor de uma função afim. Os casos particulares a gente até falou alguma coisinha já na aula passada. E valor de uma função afim, nós vamos detalhar, eu vou trazer alguns probleminhas. Daí depois a gente faz alguns exercícios ali. E daí a gente vai na página 80, construção da função afim, construção do gráfico. E daí depois eu pulo lá no final, lá, onde a gente retoma a questão dos coeficientes, coeficiente A, coeficiente B. Tá? Deixa eu só ver aqui que tá demais mensagens. Tá, estão me avisando que estão sem internet, tá? Tranquilo. Alguma dúvida da semana passada? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que agora, como a gente vai especificar, então as dúvidas vão surgir mais agora, né? Antes ficou muita dúvida, na verdade, porque foi muito geral, muito conteúdo em uma aula só. Então agora, se no específico, quando eu estiver especificando esses conteúdos, se surgir dúvida, vocês vão me perguntando. Tá? Hoje eu vou dar uma palhinha sobre o GeoGebra também. E essa semana eu quero colocar para vocês o trabalhinho sobre o GeoGebra no portal, para vocês irem identificando. Só um pouquinho já começamos. Tá. Eu não mandei link de exercícios hoje, mas daí tá nos slides ali, eu dou uma calmadinha quando chegar neles e eu resolvo eles na apresentação. Eu vou mandar os slides para vocês também, mas também eu vou fazer um resuminho, também facilita. Então hoje a gente começa por casos particulares de uma função afim. Eu já falei isso na aula passada, dei uma apresentadinha ali, mas hoje a gente retoma. Esses casos particulares não é um conteúdo que vocês vão encontrar bastante. Então a gente só para conhecer esses casos. Então os casos particulares são alguns que recebem nomes especiais. Então a função constante, ela é uma função afim, mas ela é uma função afim cujo coeficiente A é zero. Então só para a gente relembrar,
Às vezes alguém não tenha olhado, não tenha retomado as aulas da semana passada, que é bom sempre retomar. A lei geral de uma função afim é f de x igual a x mais b. Então é uma lei geral, vocês têm que sempre saber, tá? Tem que ter na cabeça isso. Então essa é a lei geral de uma função afim. Então quando o a for zero, esse coeficiente a é o que multiplica o x na função. Quando o a for zero, a reta de uma função vai ser sem inclinação. E nesse caso aqui, ela não tem inclinação, vai ser constante, né? Não vai ter crescimento nem decrescimento. Então é um caso específico da função afim. Outro caso específico é a função linear. Então a função linear é quando b é zero. Tá? Então a constante era quando o a é zero, a linear é quando b é zero. Quando b é zero, a reta da função, sempre lembrando que toda função afim vai ser uma reta ao gráfico. Então, quando b é zero, essa reta vai passar bem no ponto de origem do plano cartesiano, no 0, 0. Problemas desse tipo podem até ser usados regra de 3 para ser resolvidos. Quando b é zero, dá para utilizar sem problema. Essa aqui talvez vocês vão ouvir em alguns problemas, tá? Mais essa do que as outras. A função identidade. A função identidade, ela é única dentro da função afim. Então, o a tem que ser 1 e o b tem que ser 0. Ele vai dar uma inclinação de 45 graus aqui. Ela é identidade porque se vocês podem perceber que o 1 vai estar ligado com o 1. Aqui não aparece, mas o 2 vai estar ligado com o 2, o 3 vai estar ligado com o 3, o 4 do x com o 4 do y. Se pegar na parte dos negativos, menos 1 vai estar ligado com menos 1, menos 2 com menos 2. Como acontece isso, ela é chamada de identidade. Ela é única dentro da função afim. Tá? Então são casos particulares, às vezes a gente não utiliza muito elas, mas é bom conhecê-las. Vamos à outra parte. Valor de uma função afim. Essa aí é muito utilizada, não só na função afim, como em todas as funções. Tá? O que vem a ser valor de uma função afim? Se está na página 79 do livro. Até na 79 ele traz algumas coisas mais genéricas e frações. Eu trouxe aqui alguns exemplos mais simples, até para a gente entender melhor. Valor de uma função afim é determinar o valor do x ou do y de uma função. Nós vamos ter probleminhas mais técnicos, assim, mais simples, e tem situações problemas. Tá? Situações problemas, que é a mesma coisa do que esses exercícios aqui. Então, esse tipo de exercício, normalmente eu coloco um desses na prova e coloco alguma situação problema. A situação problema é que vocês vão encontrar em concursos Enem nesses formatos. Tá? No Enem normalmente engloba um outro conteúdo junto, às vezes tem porcentagem, alguma coisa de fração envolvido nesse tipo de problema. Tá? Mas para início, para nós entender, eu vou começar com os mais simples. Então aqui, dada uma função f de x igual a 3x menos 1, determinar o valor de f de 4. Na aula passada a gente tinha feito alguma coisa, na parte de função a gente já fez algo do tipo. Vejam que f de 4, o 4 está no lugar do x, né? Então a ideia aqui é substituir o 4 onde tiver x. Daí a gente substitui o 4 onde tiver x e resolve a continha. Então é bem tranquilo. Tá? Então vai ficar f de 4 igual a 3 vezes 4 menos 1.
Eu digo que são problemas de substituição, né? A gente substitui. Então vamos substituir o 4 no lugar do x. Então vai ficar f de 4 igual a 3 vezes 4 menos 1. Então vejam aqui que a gente acabou substituindo, ó, o x por 4. Substitui o x por 4, 3 vezes 4 menos 1. Sempre lembrando que tem um vezes entre o coeficiente angular, que é o 13, e o x. Tá? Não aparece ser vezes, mas tem. Então, muitas vezes, acaba se errando questões desse tipo porque esquece de multiplicar. Então aqui a gente faz a conta, 3 vezes 4 menos 1. Né? 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Então a resposta f de 4 igual a 11. Esse f de 4 aqui é simples, demonstrativo, né? Ele quer dizer que foi substituído o 4 no lugar do x. Então não deve se passar esse 4 dividindo 11 ou coisas do tipo. Tá? Então ele é uma simples demonstração. Isso aqui também ele pode ser colocado no plano cartesiano. Então, quando a gente substitui o x por 4, a gente está dizendo que o x vale 4. E o 11 vale quem? Quem que o 11 vale? Então, o 11 vale o y. Então, nós temos aqui um par ordenado, em que o 4 é do x, o 11 é do y. Tá? Então, esse par ordenado a gente pode pegar e colocar lá no plano cartesiano. Então, muitas vezes a gente não vai encontrar o par ordenado, vai encontrar essa apresentação aqui, ó, f de 4 igual a 11, mas vale a mesma coisa. Então, qual o valor de f de 4? É 11. Então, a resposta aqui então seria 11. Tá? Essa outra situação aqui embaixo, o que vocês percebem aqui? Dá para perceber que não deu o valor do x. Ó. Não deu o valor do f de... Quanto que vale o x aqui? Está pedindo para encontrar esse valor do x. Então, ela é uma questão diferente da questão de cima. Na questão de cima, nós tínhamos o valor do x e nós encontramos o valor do y. Sempre lembrando, tá? O primeiro valor é o x. Ai, que eu tô mal no mouse. E esse segundo valor é o y. Eu vou escrever aqui que é mais fácil. Então, o primeiro valor é o x, o segundo valor é o y. Sempre lembrando disso, tá? Então, o primeiro valor é o x, o 4 é do x e o 11 do y. Aqui embaixo, daí não deu o valor do x. Lá em cima tinha dado o valor do x. Agora, nós vamos ter que encontrar o valor desse x. Mas foi dado o valor do y. F de x igual a 7 quer dizer que y é igual a 7. Então, se o y é igual a 7, eu pego a função e substituo o y por 7. Ou substitui o f de x por 7, que é a mesma coisa. Então, quando você perguntar quanto vale f de x, vale 7. Ah, se o f de x vale 7, então vamos substituir esse f de x por 7. Então, vai ficar 7 igual menos 4x mais 3. Então, foi o que eu falei, ó. Substitui f de x por 7, então vai ficar f de x valendo 7. E fica uma equação de primeiro grau. Uma equaçãozinha que vocês aprenderam lá no 7º ano. Tá? Então, aqui vocês vão ter que pegar e fazer as operações de modo a deixar o x sozinho, né?
Se vocês deixarem o x sozinho, vocês vão descobrir o valor desse x. Então, primeira coisa de tudo é passar esse 3 para o lado de cá, né? Então, eu tenho 7, e quando eu passo esse 3 para o lado de cá, eu passo para o lado de cá com a operação ao contrário. Então, está mais 3, eu passo para lá, menos 3. Então, vai ficar a continha 7 menos 3 igual menos 4x. Eu vou falar com calma porque eu sei que nem todo mundo domina as equações de primeiro grau. Então daí alguns vão achar meio eu devagar aqui, meio chato, mas eu tenho que atender a todos, tá? Então passei o 3 para o lado de cá, 7 menos 3, então vai ficar 4. Né? Então faço mais outra parte, 4 igual a menos 4x. Agora basta eu passar esse 4, esse menos 4 para o lado de cá. Tá? Esse menos 4 ele está multiplicando x. Então, quando eu passar para o lado de lá, eu passo com a operação inversa. Eu passo ele dividindo. E daí aqui acontece muitos erros, tá? Muito pessoal erra essa parte. Porque passa para o outro lado com sinal positivo. Não pode, tá? Por que não pode? Porque eu só posso fazer uma operação inversa ao passar para o lado de lá. Na verdade, matematicamente não é correto dizer passar para o lado de lá. O correto seria dividir por menos 4 em ambos os termos. Mas isso daí eu acho que é mais lá para o 7º ano que se fala. Nós já podemos ir para mais direto. Então eu passo esse menos 4 dividindo. Então vai ficar a conta 4 dividido por menos 4 igual a x. Não muda de sinal o 4, tá? Eu mudei de operação, ele estava multiplicando x e eu mudei para divisão. Então essa é a operação que tem que fazer. E 4 dividido por menos 4 vai dar menos 1. Então menos 1 é o valor de x. Menos 1 igual a x. Então a resposta aqui, quanto que vale x? Vale menos 1, tá? Então menos 1 é a resposta dessa situação. São as duas situações que vão aparecer. Ou de procurar o y ou de procurar o x. Aqui também a gente tem um par ordenado. O par ordenado é menos 1, que é o valor de x, e 7 é o valor do y. Bem qual é esse aqui. Ó. Tá? Então, dois pares ordenados formados. Aqui nós poderíamos até montar as funções delas. Mas não é o caso agora. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu só vou voltar aqui, ver se tem alguma perguntinha. Não? Tudo ok? Tá, vamos lá. Vou prosseguir. Se tiver alguma dúvida, pergunto lá, tá? Eu olho lá no chat, pode falar, dá um grito. Deixa eu só colocar aqui. Ah, tá. Demorou a aparecer pra mim aqui. Eu acho que vou ter que parar a apresentação pra ver. Ah, não, consegui. Angélica da 101 não está conseguindo. Tenta de novo, Angélica. Talvez tenha pedido para aceitar e eu tava apresentando e não vi. Então, Angélica pode ser. Se alguém tiver em contato com ela, manda ela pedir para entrar de novo que eu autorizo aqui. Tá. Então vamos continuar. Agora, situações problemas. É a mesma coisa do que estava os mesmos exercícios anteriores, né? Porém, situações problemas. Tá?
Então, o que vocês têm que perceber nesses problemas? Tem sempre duas variáveis, tá? Uma vai ser para o x, outra para o y. Nem sempre vai estar escrito assim bonitinho que nem eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz porque é o primeiro problema, a gente tem que aprender primeiro isso, né? Na verdade, isso que vocês já estudaram no nono ano, a maioria estudou, a maioria sabe. É uma coisa simples, mas a gente está retomando, então vale relembrar. A quantidade f de x em litros. Então está dizendo que o valor de y, o valor do f de x, corresponde à variável litros. A variável y corresponde a litros. Então, quando você pede f de x, eu estou pedindo a quantidade em litros, ou vice-versa. Quando eu pedir a variável x, eu estou pedindo os minutos. Tá? Então, é uma função de minutos, ou de litros em função dos minutos. Dependendo da quantidade de minutos, eu vou ter uma quantidade y de litros nesse experimento, dentro do objeto. E essa é a lei que determina essa função. F de x igual a 35x mais 100. Vamos à pergunta. Determine a quantidade de água 2 minutos após o início do experimento. O que vocês vão ter que observar é a unidade que foi dada. Então, a quantidade de água após o início do experimento. Então, está pedindo os litros e foi dado o tempo. Então, o que foi dado? Foi dado x ou foi dado y? Como foi dado 2 minutos, minutos é o x. Ou seja, foi dado então o valor do x. Então, eu substituo esse 2 aonde? Substituo esse 2 no x. Então, é isso que vocês vão ter que perceber nesses problemas. Aonde que vocês vão substituir? Vai substituir no x ou no y? Tá? E esse tipo de probleminha vai cair na função quadrática, função exponencial, função logarítmica, função seno, função cosseno, função tangente e outras funções. Então, vocês vão se deparar muito com esse tipo de questão. Então, já desde o início, já tentem entender bem ele. Se ficarem com dúvida, me perguntem. Então, x minutos foi dado que x minutos, o valor de x é 2. Então, quer saber qual a quantidade de água quando o x vale 2. Então, vamos ter que substituir no x por 2. Vamos fazer essa substituição. F de 2 igual a 35 vezes 2 mais 100. Então, essa substituição que foi feita. É uma continha simples, ó. Daí vocês vão ver que agora é só calcular, só fazer o cálculo ali do 35 vezes 2 mais 100. Vai ter uma questão assim na prova, podem esperar. Então, 35 vezes 2, 70. 70 mais 100, então, 170. Então, F de 2 igual a 170. Vocês têm que saber o que significa isso, né? Isso aqui não é só um F de 2. Como se trata de uma situação problema, vocês têm que lembrar, têm que ver e interpretar o problema. A interpretação na matemática é essencial, assim como no português. Então, temos aqui que quando o tempo for 2 minutos, 2 minutos após o experimento, tinham 170 litros de água dentro do objeto. Essa interpretação é muito importante, tá? Então, aqui a resposta é 170. Vou dar um tempinho para vocês pensarem na próxima, tá? Dê uma pensadinha na próxima.
Querem resolver, tentar resolver. Uns minutinhos. Querem perguntar alguma coisa? Só agora, se tiver alguma dúvida, pergunte, que eu não tô apresentando a tela aqui, eu não consigo voltar, não consigo ver lá. Vocês são muito quietos. 103, 104 fala em quantia. Vocês não falam. Vocês têm vergonha? Por causa do horário, professor. Ah, estão com sono? Eu sono. É. Eu tomando chimarrão, tá? Aula passada eu não tomei nada de líquido. 11 horas eu tava sem voz já. Que a gente Tem que se hidratar, professor. a gente fala direto e agora isolado a gente não tem costume de conversar mais, a gente não fala quase ninguém. Daí quando a gente fala bastante termina a voz. Então vamos lá. Depois de quanto tempo o objeto terá 450 litros? Vocês têm que observar o que significa esse 450 dentro da função. Tá? Se ele corresponde ao x ou é o y. Nesse caso aqui, é óbvio que vai ser o y, né? Porque a gente fez a de cima que era o x. Essa aqui é outra situação, né? Mas se a gente não tiver essa obviedade, num problema, nós iríamos verificar a variável que aparece depois do número. 450 litros. Tá? O que significa litros? Litros é o f de x. Ah, se o f de x é litros, então os litros correspondem ao y. Então vou ter que substituir esse 400 no y da função, no lugar do f de x. Tá? F de x e y é a mesma coisa. Tá? Então normalmente aparece f de x. Mas se aparecesse y igual a 35x mais 100 é a mesma coisa. Tá? Só que função normalmente aparece f de x para demonstrar que é uma função, para dizer que é uma função. Quando aparece y, normalmente aparece em equações. Vocês vão ver terceiro ano, quando vocês estudam equações de retas no plano, daí vocês vão ver mais o aparecimento do y. No primeiro ano, como é função, aparece mais o f de x. Terceiro ano vocês vão ver esses conteúdos novamente, só que lá numa outra perspectiva. Distância de um ponto a outro, é mais na geometria. Tá? Então aqui eu vou reescrever a função só para a gente ficar mais organizado. Então f de x igual 35x mais 100. Essa é a lei da função, sempre lembrando que toda função vai ter que ter uma lei. A lei vai determinar o seu comportamento, né? Então a função vai ter que ter um comportamento ali. Como que ela se comporta. Então agora, como 450 é o y, eu substituo 450 no y. Então vai ficar 450 igual a 35x mais 100. E daí ficou uma equação de primeiro grau, vocês vão ter que resolver essa equaçãozinha. Hein? Tá?
ela é uma função crescente. Vocês podem perceber, relembrando um pouquinho da aula passada, o coeficiente angular é positivo, é 35 positivo. Então ela é crescente. Em situações problemas a gente consegue ver melhor que ela é crescente. Então quer dizer o que quando é crescente? Que conforme passam-se os minutos, aumenta a quantidade de água. Aumenta o tempo, aumenta a água. Então aumenta as duas variáveis ao mesmo tempo. Então é uma ideia de crescência. Então agora eu passo esse 100 para o lado do 450, né? Ele vai passar diminuindo. Tá? Então vai ficar 450 menos 100 igual 35x. Então o 100 passou para o outro lado, vejam que com o sinal diferente, né? Com o sinal de menos. A operação inversa do que ele está fazendo, tá? Agora pega o 450 e diminui por 100, né? 450 menos 100 é fácil, né? 350. 350 igual a 35x. Então, mais um passo dado. Agora basta passar o 35 para o lado do 350. Passar dividindo. A gente passa só dividindo, tá? A gente não muda o sinal, a operação do 35, de mais para menos. Então é um erro comum que tem uma boa quantidade de gente que faz esse erro. Então quando você passa esse 35 para cá, só muda uma operação. Então ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Sempre olha o que ele está fazendo com o x, né? Ele está multiplicando o x, então ele vai ter que passar diminuindo. Então 350, opa, falei errado. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então 350 dividido por 35 vai ser o valor do x. Aqui é fácil, então o x vai valer 10. Então 350 dividido por 35. Então 10 é o valor do x. Então 10 é a resposta. Não basta saber o que é o 10. Não basta só saber que é 10. Tem que saber o que ele significa. Significa que 10 minutos após o início do experimento, então o objeto lá vai ter 450 litros de água dentro dele. Entender o problema é fundamental nesses tipos de questões. Tá? Perfeito? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos para mais uns exercícios. O que eu vou trazer agora são questões parecidas com essa, só que daí ele pede um valor de um A, de um B. São questões que aparecem no livro. Aqui só para retornar então, às vezes pode aparecer questões desse tipo, que eu digo que são mais técnicas, né? E questões de situações problemas, que se vocês vão observar, são as mesmas coisas das anteriores. Então essa daqui substituiu no x para encontrar o y, essa aqui substituiu o y para encontrar o x. Então elas são bem semelhantes, tá? Porém uma é problema, a outra não. Problema, no caso, situação problema, que envolve uma situação do cotidiano, algo do dia a dia. Então, problemas desse tipo aqui tem muitos no nosso dia a dia. Então, a gente poderia criar uma função com base na caixa d'água lá, conforme passa o tempo, entra tantos litros de água na caixa d'água. Nós poderíamos modelar essa situação e transformar numa lei. E a partir dessa lei a gente descobre muita coisa. Então é isso que envolve a questão da função. Mais dois tipos, dois exercícios semelhante ao que tem no livro, na página 80. Eu tirei duas mais difíceis ali. Até eu vou sugerir que vocês façam esses exercícios. Eu vou gravar um videozinho explicando eles e ponho no portal essa semana.
eu vou selecionar os que envolvem o conteúdo de hoje. Tem alguns aqui que envolvem conteúdo da próxima aula. Essa primeira aqui vocês vão ver que não está se pedindo o valor de x nem o valor de y, está pedindo o valor de b. Até tinha algo parecido lá na lista de atividades que eu mandei para vocês lá. Às vezes pode pedir o valor de A, pode pedir o valor de B. Vou dar um tempinho para vocês pensarem nelas. Vejam aqui que foi dado o valor do x, ó, e o valor do y. Então, quando aparece algo assim, f de 2 igual a 10, quer dizer que o 2 equivale a x e o 10 equivale a y. Então, foi dados os valores do x e do y. Não foi dado o valor de b. Então, vou ter que substituir o x, substituir o y e encontrar o valor de b. Então, são questões que às vezes aparecem por aí. Tá? Então, quanto que vale o f de x? F de x é o y, então vai valer 10. Então, 10 igual menos 3x, que é da lei. Ah, mas quanto que vale o x? Eu tenho que substituir esse x, porque foi dado o valor do x. O valor do x é 2. Tá? Então, 3 vezes 2. Mais b. Tá? Então, ficaria assim a equação. Daí a gente ia resolver desse modo. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Para a gente tentar entender melhor. Tá? Vejam que o 2 está no lugar do x, né? Da função. Então, vamos trocar o 2 no lugar desse x. Eu vou fazer um passo a mais aqui para a gente tentar entender com mais calma. Então, f de 2... Vejam que o 2 está no lugar do x. É igual a menos 3 vezes... Quanto que vale o x? 2 mais b. Então, substituímos o x por 2, porque era o que a gente tinha informado na questão. Então, no lugar do x tem 2. Então, ficou f de 2 igual a menos 3 vezes 2 mais b. Mas veja que f de 2 vale 10. Então, vou ter que substituir esse f de 2 por 10. Se eu deixar assim, f de 2, eu não consigo mover, não consigo fazer nada. Agora, se eu trocar esse f de 2 pelo que ele vale, daí eu consigo mexer na situação. Então, f de 2 vai valer 10. Vamos substituir o f de 2 por 10. 10 igual menos 3x mais b. Tá? Então, agora, eu substituí ali o f de 2 por 10, que é o valor que foi dado aqui na situação. Agora, eu esqueci de substituir do x por 2. Vezes 2. Agora está ok. Agora eu faço essa operação aqui, essa multiplicação. Menos 3 vezes 2. Isso aqui então vai ficar menos 6. Tá? Então 10 igual menos 6 mais b. E agora, eu passo esse 6 de que jeito para o lado de lá?
Eu passo ele dividindo, passo ele somando, passo ele de que forma? Tá? Então veja que ele não está multiplicando o b. Então eu não passo ele dividindo. Então ele está somando o b, mas ele é menos 6. Como é menos 6, eu passo para o outro lado, mais 6. Então vai ficar 10 mais 6, igual a mais b. Então agora ficou fácil, né? Quanto que vale o b? O b vale 10 mais 6, 16. Tá? Então essa é a resposta aqui. Então, questões semelhantes às outras, porém foi dado o valor do x e do y e não foi dado o valor de um coeficiente, nesse caso, o coeficiente linear. Na de baixo aqui não foi dado o valor do coeficiente angular. De novo foi dado o valor de x, foi dado o valor de y e foi dado o valor de b, mas não foi dado o valor do a. Querem tentar? Então, 10 segundos para vocês tentarem. Rapaz, um pouquinho mais. Então aqui agora nós vamos ter que substituir o x por 3, o y por 8. E daí nós vamos encontrar o valor do a. Vamos fazer calmamente. Vamos fazer primeiro substituindo o x por 3, porque o x vale 3, né? O 3 está no lugar do x. Ó. Então nós temos que colocar no lugar do x o 3. Então vai ficar f de 3 igual a vezes 3 mais 5. Então, aqui foi feita a primeira substituição. Então, no lugar do x foi substituído por 3. Mas aqui agora observem que tem f de 3. E se eu deixar f de 3, eu não consigo encontrar o valor do a. Então, eu vou olhar quanto que vale f de 3. f de 3 vale 8. Então, substituo f de 3 por 8. 8 igual a vezes 3, eu costumo colocar o 3 na frente do a. Quanto que é a vezes 3? É 3 vezes a. É a mesma coisa. Então, agora, nós vamos ter uma equação de primeiro grau. Nós vamos isolar o a, deixar o a sozinho, solitário, para encontrar o valor dele. Então, primeira coisa de tudo, eu vou passar o 5 para o lado do 8. Então, o 5 ele está mais 5, ele está somando aqui com o 3a, então ele vai passar para o lado de lá, diminuindo. Então, vai ser 8 menos 5, igual a 3a. 8 menos 5 vai ser fácil, né, de fazer essa conta, né? Não é difícil. 8 menos 5 é 3. Tá? 8 menos 5 é 3, 3 igual a 3a. 3 igual a 3a. E que também vai ser fácil de resolver, né? Então, 3 igual a 3a, só passar agora esse 3 que está acompanhando o a para o outro lado da igualdade. Passa o 3 para o lado de lá. Então, ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui respondemos o valor do a. Então, o coeficiente de a é 1. Tá? É só passar o 3 dividindo. Tá? 3 dividido por 3 vai dar o valor do a.
Aqui podemos identificar que essa função aqui ela é crescente. Tá? Poderia ter sido feita a seguinte pergunta. A função f de 3 igual a 8 na função tal, ela é crescente ou decrescente? Daí nós deveríamos ter feito essa conta, encontrado o valor do a. Como o valor do a, o coeficiente angular é positivo, a função é crescente. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu lá no... Alguma perguntinha? Não, não. 55. Acho que estão todos. Então voltamos aqui. Construção gráfica. Agora vamos a algo que, se for a distância, eu não vou conseguir cobrar de vocês. Mas sempre em todos as provas, toda atividade de avaliação, eu cobro a construção gráfica. Tá? Então, construção gráfica de uma função afim. Vem a ser bem fácil, né, a questão da construção do gráfico da função afim. Porque, como é uma reta, toda função afim é uma reta, basta encontrar dois pontos no plano cartesiano. Encontrando dois pontos, é só traçar uma reta cruzando por cima desses dois pontos. Hoje eu vou mostrar, na aula de hoje, como fazer o gráfico usando a tabelinha. Tá? A tabelinha, a gente atribui valores para x, substitui na equação aqui, na função, e daí descobre o valor do y. Tá? Então aqui nós podemos atribuir qualquer valor para x. Normalmente a gente atribui próximos ao zero, porque daí fica fácil de encontrar, de montar o gráfico, né? É importante que no gráfico, quando vocês desenharem no papel, vocês vão ter que traçar os dois eixos, o x e o y, né? E as distâncias tem que seguir um padrão, né? Então, se você deixar essa distância aqui do 0 para o 1, do 1 para o 2 tem que ser a mesma distância. Do 2 para 3 também. Porque senão pode ocorrer alguma distorção de gráfico. E daí, às vezes, na hora de interpretar um problema, alguma coisa assim, vocês podem errar. Então, tem que cuidar muito esse detalhe. Então, aqui eu vou atribuir valores para x. Vamos atribuir 1 para x. Se eu atribuir 1 para x, vai ficar 2 vezes 1 menos 1. E o resultado disso aqui vai ser o valor do y. E daí, eu juntando x com y, é um par ordenado. E esse par ordenado eu coloco no gráfico. Então, vamos lá atribuir 1 para x. Se o x vale 1, então vai ser... Eu só vou dar um espaçozinho aqui para ficar separado lá da função. 2 vezes... Aqui dá para ver, ó, é 2 vezes o valor do x. Como eu atribuí 1 para x, vai ser 2 vezes 1. Menos 1. E esse valor vai ser igual... O resultado disso vai ser o valor do y. Então, nós vamos ter que calcular 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, essa função vai ser 1 ligado com o 1 do y. Então, eu vou colocar aqui. Então, atribuí o valor de 1 para x, substituí o 1 no x, fiz esse cálculo, 2 vezes 1 menos 1, deu 1. Então, chegamos a um par ordenado 1 e 1. Então, 1 de x com 1 de y, eu marco aqui o pontinho. Tá? Então, vamos marcar, vou pegar essa outra aqui, que eu acho que eu sou mais... que eu consigo escrever melhor. Então, vamos colocar aqui um... Ver se eu consigo fazer o ponto.
As tecnologias, a gente não... Tá, marquei um pontinho ali no 1 e 1. Não ficou bem em cima no 1 e 1, mas é ali no 1 e 1, tá? Então achei um ponto. Mas para construir o gráfico da função afim eu preciso de 2 pontos. Então vamos procurar outro ponto. Então eu posso atribuir um outro valor aqui para x. Vamos atribuir 2. Então se o x vale 2, então nós vamos ter algo do tipo assim. 2 vezes o valor do x, né? É 2 vezes x, que é a lei da função. Se eu atribuir 2 para x, então eu vou substituir o x por 2. Menos 1. E o resultado disso vai ser o valor do y. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, nós vamos ter que o x, quando x vale 2 nessa função, nessa lei de função, o y vale 3. Então, temos dois pares ordenados aqui, 1 e 1, 2 com o 3. Então, basta agora eu ligar o 2 com o 3, e daí nós vamos ter 2 pontos e só ligar a reta. Então, 2 com 3. O 2 é do x, o 3 com y. Então, vai ser ali. Tá? 2 com 3. Agora ficou amarelo. Vamos botar um vermelho aqui. Não que o vermelho é mais bonito, né? Mas que fica mais visível. Ah, agora ficou grande demais. Então, vamos voltar. Só um pontinho. Eu acho que dá pra ver. Dá pra ver, né? Então, 2 pontinhos. O 1 e 1 e o 2 com 3. Agora, tenho que ligar uma reta que passa por esses 2 pontos. Então, vamos ver se eu consigo ligar a reta. Vocês vão ter que usar sempre régua, tá? Então, vai ter problemas, exercícios no livro, que vocês vão ter que utilizar a reta, tá? Vão ter que usar a régua. Então, pega e liga uma reta passando por esses 2 pontos. Então, esse é o gráfico da função afim, dessa lei de função. Então, toda vez que vocês tiverem que construir um gráfico, de qualquer função que seja, vocês podem usar a tabelinha. A tabelinha sempre vocês podem, quando se apertarem na questão de construção de gráfico, usar ela. Tá? Faz uma tabelinha ali, separa x e y e coloca a lei no meio. Atribui valores para x. Ao resolver o x na lei, na função, vocês encontram o valor de y. E daí vão colocando os pontinhos no gráfico e daí depois liga esses pontos. Na função afim basta 2 pontos. Função quadrática, função exponencial, outras funções, vocês vão precisar de atribuir mais valores para x. Na quadrática, às vezes, vocês têm que atribuir valores negativos. Tá? Mas é uma forma, uma ferramenta que sempre dá certo. Também tem outras formas. No caso, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês uma forma mais rápida de encontrar, de fazer o gráfico, que é observando o coeficiente linear e observando o zero da função. Que daí também, vocês já marcam o ponto do coeficiente angular, marcam o zero da função, desenha o gráfico bem rapidinho. Tá? Professor, mas nem toda questão ele vai dar o ponto, o zero da questão, né? Mas daí tem que procurar, né? Porque não vai ser difícil de procurar o zero da função. E a gente procura e monta. Tá? Vamos à próxima. Aqui eu coloquei mais... Essa aqui era crescente, tá? Na próxima nós vamos ter uma decrescente. Vai, não tá indo. Tá, eu acho que eu sei por que não tá indo. Agora foi. Essa outra, o coeficiente angular negativo, tem que dar crescente. Então, de novo, a gente atribui 2 valores aqui, 2 valores para x, a gente encontra 2 valores para y. Então, é isso que a gente faz. Eu poderia dar o tempo, mas vamos ir para um pouquinho mais rápido. Então, vamos atribuir 1 para x. Então, se o x vale 1,
Então, nós substituímos aqui na lei, então vai ficar menos 3 vezes o valor do x. Como o x vale 1, então vai ser 3 vezes 1, mais 2. E daí a gente resolve essa conta, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 2, então o resultado vai ser menos 1. Então, nós temos um plano cartesiano, nós temos uma lei e nós conseguimos encontrar um ponto, um par ordenado, que no caso aqui vai ser menos 1 e 1. Deixa eu só ampliar aqui mais. E daí a gente marca esse ponto no plano. Então, vamos lá marcar menos 1 e 1. Uh, 1 e menos 1. Tem que se cuidar a ordem também. A ordem interfere muito na hora de resolver. Então, 1 e menos 1. Então, 1 do x com menos 1 do y. Tá? Menos 1 do y está aqui embaixo. 1 do x com menos 1 do y. Então, aqui é o que eu vou marcar o pontinho. Tá? Aí ficou um pontão. Agora vamos descobrir outro ponto, para que daí a gente possa ligar esses pontos. Vou tentar fazer mais bonitinho aqui. É a minha questão da minha motricidade. Eu não consigo fazer bem aqui, mas dá para ver que é esse ponto. Tá? Agora, então, vamos procurar outro ponto. Vamos atribuir 2 para x. Deixa eu fechar aqui. 2 para x. Então, se o x vale 2, então nós vamos ter menos 3 vezes 2 mais 2. E daí isso aqui vai dar um resultado de menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 2, 4. Opa, menos 4. Então, conferem se eu acertei a conta. Então, nós temos um outro par ordenado. 2 e menos 4. Então, agora a gente põe um outro pontinho no 2 e menos 4. Vai dar aqui embaixo. Então, 2 e menos 4 aqui embaixo. Porque não estou conseguindo marcar o ponto. Okay. Eu vou com essa mesmo. Então, vai dar aqui. Estou perdendo para o computador. Então, marcando o pontinho ali. Não tá querendo marcar. Mas a gente vai saber que é ali, tá? Senão eu já me estresso com esse computador. Então, daí a gente liga esses dois pontos. Do 1 e menos 1 até esse aqui, ó. Tá? Aí. Então, ligamos o 2 com o menos 4. Esse pontinho que ficou invisível aqui. Com o 1 e menos 1. Então, tá feito o gráfico da nossa função. Vejamos que ele é decrescente, porque da esquerda para a direita, a gente olhando, ele decresce. Tá? Sempre a gente olha da esquerda para a direita. Ok? Tá. Então, vamos para a próxima. Então, construir gráfico é isso. Usar a tabelinha, atribuir 2 valores, a função afim é bem tranquila. Atribui 2 valores, marca os 2 pontinhos e liga e faz a reta. Semana que vem, na próxima aula, eu vou mostrar uma técnica mais rápida. Né? Então, só visualizar a lei, vocês vão ver que já pode montar o gráfico. A relação de coeficientes, agora eu quero puxar um pouquinho do GeoGebra. Tá? E até mesmo na questão anterior, vocês podem utilizar
o GeoGebra. O GeoGebra, esse aplicativo, ele permite desenhar gráficos de forma muito rápida, formas rapidíssimas. Então até vou pegar a questão anterior, ó. Menos 3x mais 2. Vocês lembram como foi o gráfico, né? Foi aqui para baixo. Se eu pegar aqui, ó, esse é um site lá, só acessar, é gratuito. No celular vocês podem baixar o aplicativo, é perfeito, é magistral o aplicativo do GeoGebra. É muito legal, muitas ferramentas vocês podem usar ali. Então a lei anterior, já esqueci, menos 3x mais 2, vocês podem escrever aqui, ó, menos 3x mais 2. Ó, ele já interpreta, ó, dá o Enter ali, ele já dá o gráfico. Ó. Então nós vimos anteriormente que o gráfico passava no 1 e menos 1, e no 2 e no 4. Claro que existem infinitos pontos. A gente poderia pegar qualquer valor de x, atribuir qualquer valor de x, a gente encontrava um y. Então aqui nós estamos vendo o gráfico da função afim. Automaticamente ele diz ó, que se na função ó, ele dá o f de x. Eu não escrevi f de x, ele mesmo se escreveu. Tá? Na outra função nós tínhamos 2x mais 1. Não, era menos 1. 2x menos 1. Então esse aqui é o outro gráfico da outra função. Aperto o Enter, ele vai dar uma função g de x. Ele nomeia como um outro tipo de função. Aqui a gente pode interpretar aonde que eles se interseccionam. Em situações problemas, vocês vão ver que isso aqui é muito utilizado. A partir de quanto tempo a função g de x é maior que a função f de x. Então vocês podem, a gente vai ver alguns problemas do tipo, onde envolvem duas funções no mesmo gráfico. Aqui ainda tem outras coisas que vocês poderiam utilizar, é muito rico, muito variado esse aplicativo. Então o trabalhinho que eu vou dar para vocês é a questão disso, tá? Que daí para vocês utilizarem um pouquinho na parte de função, tá? É muito amplo o GeoGebra. Mas daí a parte de função é o que vocês vão me mostrar. Logo mais essa semana eu coloco sem falta a questão desse trabalhinho. Eu vou deixar aqui essa função porque a gente vai voltar nele. Tá? Então aqui, relação de coeficientes de uma função afim. Isso aqui a gente já falou até bastante na aula passada, mas só para retomar. Questão dos coeficientes A e do coeficiente B. Tá? Então, questão do coeficiente A, é que quando ele é positivo, a função é crescente. Então, a gente observa da esquerda para a direita, se ele está subindo, ele é crescente. Quando o A é negativo, a reta vai ser decrescente. Tá? Olhando da esquerda para a direita, ela vai decrescer. Se o A for zero, se o coeficiente angular for zero, então ela é constante, ela não tem inclinação. Sempre lembrando que esse coeficiente A é o coeficiente angular. Ele define o ângulo de inclinação dessa reta. Então, todas as retas vão ter uma inclinação em relação ao eixo x. Pode ser a inclinação mesmo quando ele for crescente, mesmo quando ele for decrescente. Vai ter uma inclinaçãozinha ali, tá? Então tem essa inclinação, mesmo se for crescente e decrescente. Nas próximas aulas, quando a gente tratar de lei de formação, daí a gente vai ver como se encontra o coeficiente A, como se encontra o coeficiente B. Então no GeoGebra fica bem interessante a questão de perceber o valor do A. Vejam que esse A aqui está negativo. A reta é decrescente. O que acontece se eu colocar um A positivo? Se eu editar isso aqui e colocar mais. Eu vou só apagar o menos. Se eu apagar o menos, já vai ficar mais. Olha o que acontece. De decrescente, ela passou para crescente. Então, um sinalzinho na função muda tudo.
Então vocês têm que estar sempre atentos aos sinais em uma lei de função. E esquecer um sinal muda todo o contexto. Então vou colocar o menos ali novamente. Então coloca o menos, muda a posição da reta. Então é isso que acontece, né? Então se tiver negativo vai ser decrescente. Menos 2x mais 5. Decrescente. Menos 100x menos 6. Ó, ficou quase em pé. Ó. Quase nem dá para ver bem o gráfico. Por quê? Porque quanto maior for esse valor aqui, ó, mais de pezinho fica a reta. Por quê? Porque o A indica o coeficiente angular, a inclinação. Então, quanto maior o valor que acompanha o x, mais próximo de uma inclinação de 90 graus. Se o x for menos 1, menos 1x mais 3. Ó. Ela dá uma inclinação, a do 1 é bem fácil de decorar o ângulo de inclinação. Sempre quando o coeficiente angular for 1, o ângulo de inclinação é 45 graus com o x. Então a gente verifica isso. Então aqui coloquei todos os valores com o A negativo. O que aconteceu? Todas as retas deram decrescentes. Se substituir o negativo por positivo, elas invertem a forma, né? Como ficará essas retas. Ó. Então vai ficar todas crescentes. Ó. Conforme eu vou apagando, ó, elas vão de decrescente se tornar crescente, porque ficou positivo o A. Ó, positivo. Essa aqui quase não se notou a diferença. Essa aqui vai ver, essa daqui, o que é a função p de x, ao trocar vai ficar nessa forma assim. Ó. Ela muda totalmente. Né? Então aí a gente observa a questão dos coeficientes A. Então o A vai indicar isso. Se o A é positivo, crescente. Se o A é negativo, decrescente. Vou fazer uma que o A é zero. Tá? Então vou colocar aqui 0 vezes x. 0x. Opa, não está escrevendo. 0x. Menos 4. Ó, ela não tem inclinação. Né? Ela está sem inclinação. E daí ela vai passar ou ela vai estar na posição menos 4 do y. Então, para cada valor que eu atribuir para x, sempre vai dar menos 4. Então, o gráfico vai dar sem inclinação. Então, essa é a lei onde o A é zero. Coeficiente angular nulo. Não precisa aparecer 0x menos 4. Se eu colocar uma função lá, menos 2, ele opa, deu como um ponto aqui, eu vou ter que escrever como f de x. Deixa eu apagar aqui. Às vezes o GeoGebra não pensa como a gente pensa. Vamos pensar que de x, t de x, tá? Eu já escrevi t de x, então vai interpretar como uma função. Igual a menos 2. Então ele interpretou que o A é zero, porque não tem nenhum valor aqui acompanhando o x. Então essa vai ser a função t de x. Perfeito? Eu vou deixar essas equações até para a gente acompanhar o b. O que significa o b na função? O b na função indica o ponto de intersecção da reta com o eixo das ordenadas. Quem é o eixo da ordenada? É o eixo y. Então tem que saber esses nomezinhos aí, o que eles significam. Então aqui no GeoGebra fica bem visível isso. O B é o que está sozinho, tá? O que não está acompanhando o x. Então aqui nessa primeira é 3x mais 2. Então essa função aqui passou no 2 do y. Tá? Essa aqui, ó.
Então eu cliquei em cima da reta, cliquei em cima do 2, ele já selecionou aqui, ó. Então porque o B é 2, ela vai passar no Y no 2. Então é bem fácil, uma parte bem tranquila das funções. Em toda a lei, o B vai indicar essa situação, esse ponto. Em física é a posição inicial, né, do móvel lá em determinado movimento. Porque em física não, os problemas de física não contam tempo negativo, não existe tempo negativo. Então exclui essa parte do plano. Então quando aparecer o B vai ser a posição do móvel no tempo zero. Então quando o tempo é 0 minutos, 0 segundos, o móvel vai estar na posição 2, que é o B. Então nos problemas de física, basta olhar o B, vocês sabem a posição do móvel no tempo zero. É lindo. Nessa outra função tem que passar no 5, ó, mais 5. Então vou ver lá a que passou no 5. Ó. Eu clico ali no 5, vocês vão ver que vai selecionar aquela função ali, g de x. Ó, selecionou a g de x. Nessa outra o b é menos 6, então vou lá no menos 6. Não, acho que não vou conseguir. Consegui. Menos 6, tá? Aqui fica pouco visível por questão do coeficiente angular, né? Que é menos 100. É 100. Então ele quase não aparece, que ele ficou quase em cima do eixo. Mas se eu clicar ali, ó, ele vai me selecionar aquela função. Porque essa função aqui passa no menos 6. Essa outra passa no mais 3. Então se eu clicar no mais 3 lá, vai me selecionar essa aqui. Opa, não selecionou porque eu não cliquei bem no 3. Ele está confundindo com outro ponto. Mas se fazer isso vai dar certo. E vejam que nas constantes, as constantes fica bem mais visível. Ó. Porque nas constantes eu tenho b menos 4, a reta vai passar no menos 4. E todos os outros pontos serão menos 4. Se o b for menos 2, vai passar lá no menos 2. Então essa é a parte que trata de questões dos coeficientes. Só para relembrar da aula passada. Então tinha coeficiente A, coeficiente B. O que ele significa? O B é o ponto de intersecção da reta com as ordenadas. E o B, a declividade da reta. Declividade, quando eu falo declividade, tinha no problema, é o ângulo, né? Se é crescente, decrescente ou constante. Então, às vezes, tem problema que trata disso. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram me fazer? Tô rápido demais? Tô devagar demais? Talvez eu esteja devagar demais, mas assim a distância é meio difícil, né, de ligeiro. Professor, poderia explicar aquela questão da aula passada? A representação gráfica de uma função constante com o maior domínio possível a uma reta? Qual questão? Deixa eu lembrar qual era a questão. Com o maior domínio possível é uma reta. Eu não lembro qual era a questão. O Lucas que me pediu isso. A representação gráfica de uma função constante com o maior domínio possível. O maior domínio possível de uma função afim, ela é infinita. Vejamos aqui no GeoGebra. Tá, eu estou apresentando. Eu achei que não estava apresentando. Se eu pego uma função constante e com o domínio é o valor do x, tá? Se eu pegar o valor do x, eu for vindo para você quer um domínio maior possível. Então, se eu for indo para a parte do mais infinito, aqui vai ser difícil chegar lá no mais infinito. Eu nunca vou chegar, né? Vou ficar 20 dias aqui e não vou chegar lá.
Mas a gente pega aqui o 27, por exemplo. O maior domínio que a gente chegou agora. O maior domínio que a gente chegou agora, 27, a função aquela que era constante, q de x igual a 0x menos 4, ela tem o gráfico. E é uma reta, continua sendo uma reta. Tá? Então, por mais que a gente vá lá para o mais infinito, a gente vai encontrar a reta. A mesma coisa acontece nas funções crescente ou decrescente. Ó, pego uma das funções, eu vou até excluir aqui para não ficar muitas questões, muitas funções. Isso aqui é interessante vocês baixarem no telefone e irem jogando, não é um jogo, mas irem manipulando a questão das funções, porque é a mais facilzinha que tem de vocês desenvolverem, tá? E ajuda muito na compreensão do conteúdo. Então aqui ó, vocês podem ver ó, que se eu pegar e for vindo para o mais infinito, o gráfico continua uma reta. Então eu vim para o 8 do x, o 8 do domínio, ó, lá na imagem está próximo do 22. Então se a gente vai indo, ó, vai indo para a banda do infinito. Ó. Eu estou no 17, ó, 15, ó, 15 com 47. Ó. Então nessa função, se eu trocar o x por 15, ó, 3 vezes 15, 45, mais 2, 47. O 15 vai estar ligado com 47. Então, às vezes não é tão visível no GeoGebra isso, mas eu vou diminuir o zoom aqui e fica mais fácil de ver. Ó. Ela é contínua essa reta. Então o domínio de uma função afim, ela é real. Posso usar qualquer valor real. A imagem também vai ser real. Então, se tratando de função afim, o domínio e a imagem são reais. Tá? Isso não vai acontecer nas outras funções. Nas outras funções, o domínio vai ser real, a imagem vai ser limitada. A gente vai ver na quadrática, que ela é limitada por um ponto a imagem. Já na função afim, o domínio e a imagem são reais. Então, posso utilizar qualquer valor do domínio, eu vou obter qualquer valor da imagem. Tanto positivo como negativo. Se vir para a parte dos negativos, vai até o menos infinito, é a mesma coisa. A resposta é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Correto. Se eu pegar uma função constante, deixa eu voltar lá. Eu vou colocar aqui 0 no coeficiente angular, que vai ser uma função constante. Então, ela vai ser uma paralela ao eixo das abscissas. Então, essa função aqui, que é uma função constante, toda função constante é paralela ao eixo x. Ela não vai cruzar no eixo x. Tá? Então, não vai acontecer isso. A intersecção com x. Só vai cruzar no y. E em que valor do y vai cruzar? No valor do b. Então, vai cruzar no 2. Ó. E daí, se você clicar ali na posição de intersecção, ele está dizendo, ó, intercepta o y no ponto 0 de x, 2 de y, nesse par ordenado. Eu até vou mandar para vocês, porque hoje não deu tempo. Fui um pouco devagar, para a gente tentar entender bem isso. Mas a próxima parte seria zero ou raiz de uma função. Eu vou gravar um videozinho do zero da raiz de função, que não é difícil, e vou mandar para vocês. E daí nós vamos ver que o zero da função ou raiz de função não tem nas funções constantes. Tá? Então isso eu mando para vocês. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida a mais? Tranquilos? Acho que sim. Eu até nem vou começar no zero de função, até porque senão a gente fala muito rapidamente aqui, não adianta. Então eu vou gravar um vídeo com calma e mando lá para vocês.
Vou fazer um resuminho também dessa parte que eu falei. Daí escaneio e coloco lá. E eu acho que eu vou fazer um videozinho de cada parte disso. Casos particulares, valor de função afim, do que a gente tratou hoje. Que daí, se alguém ficou com dificuldade, daí pode olhar por segmentos, por parte do conteúdo. E daí mando de novo uma listinha de atividades para que as atividades facilitam, né? Às vezes surge alguma dúvida, né? As atividades ajudam bastante. Eu vou ver se eu consigo entrar numa questão que muita gente me perguntou. Tem coisas mais a gente vai falando durante as próximas aulas, ou vocês vão me perguntando, mas sempre vai surgir alguma dúvida, alguma coisa. Deixa eu entrar aqui, listas de atividades 1. Essa aqui que eu mandei para vocês na semana passada. Deixa eu ver qual questão que me perguntaram bastante. Essa aqui, eu acho que se eu não estou enganado. Observando o gráfico da lei geral f de x igual a x mais b, podemos afirmar que o coeficiente a é igual a... Eu só estou esperando carregar aqui. Eu não ensinei para vocês, não mostrei para vocês, ou mostrei rapidamente, a questão de encontrar o coeficiente a. Isso que vai ser na próxima aula. Ixi, voltou lá assim. Ó, tem 50 respostas, ó. Então tem um bom número que não fez ainda as atividades. Não deixem acumular, tá? Dei mais tempo, dei 15 dias. Mas se vocês vão deixando acumular, acumula o conteúdo também. Essa semana foi bem razoável a quantidade de coisas que eu mandei para vocês. Tá demorando carregar aqui. Não é minha internet, porque eu até ajeitei a internet agora, mas eu acho que é o computador que tá processando devagar. Agora deu. 2 minutinhos pra gente encerrar, tá? Então aqui só a questão da aula passada. Me pediram bastante sobre essa questão. Por que era menos 1? Tá? Eu não ensinei a procurar o valor do A ainda. Mas aqui a ideia era ver que a reta era decrescente. E como a reta é decrescente, o coeficiente angular é negativo. E o único negativo aqui é menos 1. Tá? Esse tipo de questão, esse tipo de análise cai em questões do Enem. Tá? Então essa questão parece ser bem boba. Mas no Enem tem bastante questões desse tipo. Não afim, mas nas funções quadráticas principalmente. Então nós vamos ver isso no Enem. A questão dos coeficientes, se vocês decorarem a ideia deles, facilita em um monte de resoluções. Observando só a reta, vocês vão ver que o A deve ser negativo, porque ela é decrescente. Então essa é uma questão que muitos me perguntaram na aula passada. Alguma dúvida a mais? Algo a mais? Então seria isso por minha parte hoje. Então, se mais alguma dúvida, se tiverem mais alguma dúvida, podem mandar no WhatsApp ali que a gente se conversa. Tá? Questão do trabalho eu posto lá essa semana. E eu acho que é isso. Joia? Então, eu vou dar um descansinho. Nem vão ter descanso, nem eu. Então tá, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Qualquer dúvida, perguntem lá, tá? Tchau, tchau. Tchau, professor. Eu mando a gravação da aula pra vocês também, tá?